Está começando o podcast Radar IBGESP, a agenda permanente do gestor público. O meu nome é Marina. E o meu é Dolores. E esse é mais um episódio do videocast Radar IBGESP. Eu agradeço a você que está nos escutando ou assistindo e vai ter o prazer de conhecer aqui Carla Schultz, fundadora da Conecta Diversidade, uma grande mulher para falar sobre inclusão. Conta um pouquinho pra gente porque você fala sobre esse tema, Carla. Muito prazer de você estar aqui, viu? Muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Eu vou começar fazendo a minha audiodescrição para quem está em casa e precisa disso. Eu sou uma mulher branca, eu tenho cabelos loiros na altura do ombro, estou usando uma maquiagem leve, mas um batom vermelho hoje. Estou com um vestido branco e azul e a gente está aqui num fundo desse estúdio, que tem um fundo cinza. Isso, aqui acinzentado. atrás, Temos acinzentado. o logo do Radar IB aqui. Bom, eu sou uma publicitária, eu trabalhei mais de 25 anos na área de mídia e entretenimento e eu fiz uma transição de carreira para a área de diversidade e inclusão. Hoje eu sou especialista nessa área e 100% da minha dedicação é para um propósito. O que me levou a trabalhar nessa área é a minha filha. Eu tenho uma menina de 6 anos, uma menina engraçada, super esperta, que tá aí com 1 milhão de qualidades e que, entre elas, uma das suas características é que ela é uma criança com deficiência, ela é uma criança com síndrome de Down. E a partir da chegada dela no meu universo, eu passei a me engajar na causa das pessoas com deficiência e hoje eu atuo com a Conecta Diversidade, que é a nossa consultoria, com palestras, treinamentos, mentorias, seja para lideranças, seja para pessoas com deficiência. E também nós temos um projeto social, que é a Iniciativa Kids, que conecta mais de 100 famílias com filhos com e sem deficiência na cidade de São Paulo. Eu durmo da meia-noite às 6, eu prometo para vocês, mas é um Era pouco... uma pergunta. É um pouco do que a gente faz. Se era uma pergunta, já estou respondendo. Meia-noite às 6 é o meu horário também. E às vezes eu fico, nossa, tô muito cansada. Temos duas mães aqui, né? Mães já dormiriam nesse horário, mas mães que empreenderam ainda mais, né? É mais Sim. complicado ainda. E o sono não é contínuo, né? Tem umas Não. paradas Não, para não os é. despertares. Mas muito bem-vinda, muito legal saber sua trajetória. Eu acho que a maternidade atravessa todo mundo, né? É muito comum ter esses caminhos da transição de carreira, ou da mudança de perspectiva depois da maternidade. Porque a gente fica muito mais focado nessa... Vamos ser uma pessoa melhor para os nossos filhos também, vamos mudar a nossa atuação. Eu acho que isso aí dá para fazer um podcast só sobre isso em Sem outro dúvida. momento, depois da maternidade, o que a gente faz na nossa vida. Mas eu queria saber, com a sua especialidade, qual que é a importância, como você vê esse movimento obrigatório, mas que também é muito benéfico, de incluir pessoas com deficiência na gestão pública? É essencial. Só que, se a gente parar para pensar, quando a gente pensa em pessoas com deficiência, a gente está falando de um grupo minorizado, como muitos outros recortes, que passam por uma série de barreiras, sejam elas físicas, sejam elas atitudinais. E essas pessoas, o que elas precisam hoje para que elas efetivamente sejam incluídas na sociedade? Elas precisam de políticas públicas. E se a gente olhar por essa ótica de que as pessoas precisam de políticas públicas, o fato delas estarem dentro da gestão pública é essencial, porque a gente precisa de representatividade. Então, quando a gente tem dentro da gestão pública pessoas com deficiência advogando pelos seus direitos, falando sobre as suas necessidades, falando sobre as suas vivências e trabalhando isso na prática, com a vivência delas, a gente traz pertencimento para essas pessoas, para que elas possam, juntas com seus aliados, construírem políticas públicas, construírem e demarcarem os seus lugares e mostrarem que, de fato, elas podem ocupar todos os lugares que elas quiserem, mas que muitas vezes elas precisam de adaptação, elas precisam de apoio. Então, eu acho que é essencial. Se a gente não tiver essas pessoas em todas as camadas da sociedade, mas principalmente na camada da gestão pública, a gente não vai conseguir ter uma inclusão de fato acontecendo. E criar política pública de qualidade, né? Assim, de sucesso, né? Entendendo a trajetória desse cidadão. O que é que ele precisa de fato, com certeza.
A gente sempre fala aqui no IBGESP e, inclusive, um dos nossos docentes, Lucas Bugarelli, sempre convida, quando tem uma turma, para fazer um teste, que é o teste do pescoço. E na gestão bem pública, impactada da primeira vez que eu fiz. é maravilhoso. O teste do pescoço, eu já vou aqui, então, acabar com o mistério e falar o que é. É olhar para o lado, olhar para o outro e pensar, será que esse ambiente, ele reflete a diversidade social do nosso país? E quando você fala da representatividade na gestão pública de pessoas com deficiência, ela tem que ser básica, né? Porque a gestão pública, ela tá a serviço de todas, de todos. Então, é óbvio que ela tem que ter todos os grupos sociais nela. Então, muito obrigada por já começar com essa fala tão assertiva. E, bom, a gente está indo ao ar agora no mês de março, e esse mês é importante porque ele fala sobre a representatividade de pessoas com síndrome de Down. Para você, é importante a gente ter um mês direcionado a esse tema? É essencial que a gente tenha meses direcionados a um tema. É um mês super importante no caso da síndrome de Down, mas eu sempre faço uma provocação para todos os nossos clientes e para a sociedade no geral, de que a gente não pode falar disso só no mês de março. A gente precisa falar disso continuamente. Mas, sem dúvida, se a gente pensa em como que a inclusão acontece, o quanto que esses assuntos são ou não pauta, é importante a gente ter um mês que a gente possa dar luz para essa pauta, que essa pauta realmente seja mais vista. Mas é essencial que ela continue. Então, não basta a gente falar uma vez, a gente precisa falar muitas outras vezes, até para que a gente mostre o quanto que essas pessoas, assim como nós, fazem parte da sociedade todos os outros dias do ano. A gente tem que naturalizar essa questão, né? Talvez um dia a gente não precise desses meses, mas hoje com certeza a gente precisa, porque não são tópicos que surgem espontaneamente no ambiente de trabalho. A gente está falando disso em outro episódio sobre... É muito importante que tenha imperativo legal. Eu acho essencial que tenha um imperativo legal. Nós temos que contratar pessoas com deficiência. Tem que ter um imperativo legal mesmo. Mas gosto de pensar num mundo também que não seja necessário imperativo legal. De que isso seja feito organicamente. Seja transitório, né? Exato. É uma provocação social que depois vai entrar na consciência. Expandir a consciência. Esperamos isso, né? Sim. Esperamos. Estamos longe. Né? Muito essa era a minha longe. pergunta agora. Qual que é o panorama dessas pessoas ocupando cargos públicos na sua visão? Triste. Assim, vamos pensar assim, ó. Se a gente olhar quantas pessoas com deficiência hoje estão no mercado de trabalho, 28%. Tem uma colinha aqui, ó. Olha. Segundo a Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios, a PNAD de 2020, que é feita pelo IBGE, quase fiz uma trocadilha aqui, IBGE e IBGESP. Gente, esse acontece no nosso eu senti agora, assim, ó, IBGE e IBGESP, 28,3% das pessoas com deficiência estão no mercado de trabalho. Se a gente for olhar desses 28%, quantas estão em cargo de liderança, gente, o número ele cai drasticamente, 0,4%. É chocante, né? E se a gente olhar, por exemplo, o governo federal, tem um dado aqui que é de dezembro de 2022. Pessoas com deficiência representavam nos servidores federais 1,16%. Então, só 1% das pessoas que trabalham hoje como servidores federais têm deficiência. E se a gente for mais ali atrás desse número, se a gente for olhar quantas delas estão em cargos de liderança, é quase zero. 0,2, para não falar que é zero. E é importante que quem está escutando ou assistindo saiba que isso é muito discrepante do número de pessoas com deficiência no nosso país, que é um número significativo. Temos muito mais do que a gente vai colocar, inclusive, na descrição aqui do episódio o número exato, mas certamente temos muito mais do que 1% da população com deficiência. Então, algo não está fechando aí nessa conta, né? Algo não fecha. E eu acho que é importante, quando a gente fala de números, a gente conversar aqui com os ouvintes da diferença do que são grupos minoritários e grupos minorizados. Na verdade, o grupo minoritário aqui nessa mesa do que a gente está falando não existe. Quando a gente fala de recortes na nossa sociedade, a gente está falando de grupos minorizados. Sim. Se a gente olhar os números, quantas somos como mulheres, quantos somos
como pessoas com deficiência, quando você vai olhando cada um desses públicos, a gente não está falando de minoria, a gente está falando de muita gente. Assim, o último dado do IBGE de 2010, tem um dado mais recente, mas hoje na área de diversidade a gente ainda olha muito para esse dado de 2010, a gente está falando de 45 milhões de pessoas, 24% da população. É muita gente para a gente falar que a gente está falando de um grupo minoritário. Muita gente. Assim, minorias somos nós aqui. Sim. Não esse grupo. Então é importante a gente também colocar uma luz, assim, são grupos minorizados. Aí quando você pensa em governo federal, que é uma das estruturas de governo que tem mais carreiras definidas, que é mais organizado, assusta. Porque imagina se for pensar em município. Pequenininho, né? Porque o governo federal, ele tá, eu acho que para a gestão pública, como exemplo de gestão de carreira. Pelo menos se você pensar em carreiras que têm ascensão, né? Definições de concursos públicos, é muito estruturado. E aí depois você tem o estado, em segundo lugar, os municípios que vêm ali tentando, né? Tem muito município pequeno no Brasil, então que não tem carreira estruturada. Mas se você vê esse dado no governo federal, fica um pouco mais triste. Tô tentando só dar a perspectiva, porque o governo federal deveria ter números melhores. Eu convido, inclusive, todo mundo que está nos escutando a conversar sobre isso nos seus órgãos públicos. É algo que tem que mudar para ontem. E, bom, temos então esse cenário de inclusão protocolar de pessoas com deficiência, seja no mercado público ou privado. Mas, Carla, te pergunto, é inclusão de fato? Eu falei protocolar porque eu desconfio que não seja. Eu queria saber quais são os desafios que essas pessoas estão enfrentando no mercado de trabalho. Diversos. São diversos desafios e eu acho que muitas vezes a gente esquece, a gente como sociedade, qual é o nosso papel nessa inclusão. Porque são pessoas que passam ali, elas são atravessadas ao longo da sua vida de muitas maneiras, com muitas barreiras. Então, mesmo essa pessoa com deficiência, quando ela entra num concurso público ou quando ela entra numa empresa privada para trabalhar, numa cota, ela muitas vezes, é claro que não dá pra gente generalizar, mas muitas vezes ela não se vê como merecedora de estar naquele lugar. É uma pessoa que passou por determinadas situações, que faz parte do que ela é, viver tentando ali ultrapassar barreiras, quebrar barreiras, ser uma pessoa incluída na sociedade, mas muitas vezes ela não se sente merecedora disso. Então, qual que é o nosso papel na hora? É só sobre contratar? Não. E uma coisa que eu falo sempre é que tudo seria muito simples se fosse só a gente colocar rampa e banheiro adaptado nos locais. Só falam de acessibilidade arquitetônica, eu não aguento mais. Gente, seria muito simples. E não é. Sim. Não é sobre isso. Tem que ter também, mas não é sobre isso. Não. Precisa ter? Precisamos. A gente precisa de acessibilidade física, a gente precisa de acessibilidade digital. Só que se você tiver tudo isso, mas você não tiver uma acessibilidade que a gente chama de atitudinal, nada disso resolve. Se a gente não tiver uma população, tanto nas ruas, no shopping, no elevador do prédio, nas empresas, nas lideranças, que entendam quais são as necessidades, quais são, inclusive, as barreiras que essas pessoas passam e elas não passarem por um lugar de respeito e reparação. Sim. A gente tem uma questão de reparação histórica com todos os grupos minorizados. Se a gente não tiver uma atitude positiva em relação a isso, se a gente não lidar com isso de frente, a gente não resolve. Não adianta, você pode ter toda a acessibilidade pronta, mas se você não souber falar com essa pessoa, se você não usar as terminologias corretas, se você não respeitar essa pessoa, se você não olhar para ela mais pelo modelo social do que pelo antigo modelo médico, a gente tem um problema muito sério. Vou até, acho que é um ponto que a gente pode falar, a questão do modelo médico e do modelo social. Uhum. Até muito pouco tempo atrás, a gente usava o modelo médico para se referir às pessoas com deficiência. O que era um modelo médico? Você acreditava, sociedade como um todo, que a pessoa com deficiência ela precisava ser consertada, que ela podia ser curada,
que ela precisava, se adaptar ao ambiente. Sim, a comunidade surda sofre muito com isso, né? A obrigação de colocar um aparelho, por exemplo, que pode causar dor, né? Algo a ser corrigido, não é assim, é uma comunidade, é um grupo social. E é uma escolha da pessoa Sim. com deficiência. É uma escolha da pessoa com deficiência se ela quer ou não usar um aparelho. Se esse Sim. aparelho é ou não é benéfico para ela. Esse é o modelo médico. Agora eu vou explicar para vocês o modelo social. A partir do modelo social, as pessoas começaram a enxergar que não precisava olhar para as limitações das pessoas com deficiência, mas para suas capacidades. Que a pessoa com deficiência, ela não precisava se adaptar ao ambiente. O ambiente tem obrigação de se adaptar à pessoa com deficiência. E essa coisa do modelo médico, modelo social, gente, ele ainda existe, tá? Se a gente olhar o histórico das pessoas com deficiência, se a gente até for lá atrás, olhar na antiguidade, a gente tinha ali casos onde as pessoas com deficiência eram internadas, elas deveriam ser extintas da sociedade, era dessa forma que se olhava. Então, as pessoas com deficiência, historicamente, elas foram passando por muitos modelos. Teoricamente, eu digo teoricamente com muita tristeza, nós estamos hoje no modelo social. Mas esse modelo social ele é muito recente e ele ainda não exatamente funciona como ele deveria funcionar. E isso esbarra desde as nossas políticas públicas, Sim. as questões na área da saúde, na área da educação, em todas as áreas da sociedade. Com certeza. Inclusive, infelizmente, a gente tem certos grupos sociais que acham que é mimimi falar sobre esse tema, Em geral que não começa é assim, né? É que agora eu não sei importante. nem mais como falar, que também todo dia muda como fala, que é um posicionamento que eu estive Essas contra siglas, vários movimentos, sempre contra as siglas, as Que terminologias. recado você dá para quem acha que não é importante falar sobre isso? Bom, primeiro, eu digo que o mimimi, ele diz mais sobre quem aponta o mimimi do que quem está efetivamente falando, Sim. tá? É um movimento que a gente tem hoje na sociedade, onde realmente tudo virou mimimi, é um momento onde se tira a legitimação da fala das pessoas. Sim. O tempo inteiro. O tempo inteiro eu quero ter a razão em cima de você, em cima de você. Essa é o modus operandi que a gente vive atualmente. E não dá pra gente agir dessa forma. A gente, de fato, precisa ser mais empático. A gente precisa entender como que as pessoas são diferentes. Eu tenho necessidades diferentes das suas, diferentes da Dolores e assim por diante. Então, a gente precisa passar mais por esse lugar de respeito e escutar. Sim. E não custa nada respeitar E também, não se né? sentir tão coagido. Eu não sei mais o que falar, tenho medo de falar. Medo de falar, que isso? Vamos conversar, vamos dialogar enquanto sociedade, né? Discutir o que é E os possível, o que espaços de não é. aprendizagem, eles são múltiplos. Eu acho que não tem uma razão para você esperar também ser educado em todos eles. Sim. Você pode correr atrás do conhecimento também. Em ambientes como esse, você pode assistir podcasts, videocasts, você pode ler, Exato. você pode acompanhar movimentos. Eu acho que também tem esse lugar, né? Se você tá sempre tendo que se explicar, que também é um pouco escoação, eu acho. Né? Eu acho que buscar conhecimento nunca é demais. Tem um trecho muito legal do documentário O Riso dos Outros, que tem uma fala que a pessoa fala: mas não pode mais fazer piada com nada. Não pode mais fazer piada com mulher, não pode mais fazer piada com pessoa com deficiência. Daí alguém responde, eu não lembro exatamente quem: como assim não pode? É o que a gente mais vê no país, infelizmente. Piada indevida, né? Preconceito. Então, de que mundo é esse? Que é o mundo dos sonhos. Eu queria estar nesse, Tem que um não conceito, pode nada disso. Tem um conceito que só é piada se todo mundo estiver rindo. Né? Se alguém não tá rindo, não é piada. Então, pensa sobre isso antes de falar Vamos as pensar besteiras sobre isso. que estão sendo faladas. Mas eu acho que saindo do ambiente assim, e tá tudo dando errado, que é muito trágico, a gente também tem muita coisa para ensinar, porque alguns lugares já estão com boas práticas. Então, eu queria abrir espaço para você também falar sobre isso, assim, como que as pessoas podem observar organizações que estão sabendo incluir, que estão praticando a inclusão. Eu gosto muito de empresas, eu tenho visto aí no mercado, tem muita empresa hoje que está montando academias, universidades internas para treinar grupos minorizados. E quando a gente pensa ali no que eu estava falando sobre reparação histórica, é sobre isso.
é sobre a empresa também assumir o seu papel como sociedade. Na hora que você entende, porque uma coisa que eu escuto muito, Carla, mas a gente não consegue cumprir a cota, não tem gente com deficiência que tem a formação necessária, não tem com a experiência que a gente precisa. A gente precisa entender como sociedade quais foram as barreiras que essas pessoas encontraram e de que talvez, e muito provavelmente, elas não tiveram as mesmas oportunidades. E por isso que é difícil preencher a vaga. A gente precisa olhar para a educação. A gente precisa formar essas pessoas. E as próprias empresas, sejam elas privadas ou públicas, elas têm espaço para isso. E eu, de fato, acredito que tem muitos projetos, tanto na esfera pública como na esfera privada, que estão fazendo isso, que estão olhando para essa formação, que estão cuidando dessas pessoas, que estão contratando, formando, ensinando, fazendo com que essas pessoas até muitas vezes descubram uma carreira. Sim. Descubram uma aptidão diferente. Então, eu acho que essas práticas hoje elas existem, mas elas ainda são poucas. Acho que a gente precisa cada vez mais olhar para isso. Por outro lado, acho que a gente está vivendo uma época onde a tecnologia está ajudando demais. Quando a gente fala de acessibilidade, olha como que a acessibilidade digital hoje está muito a favor. Sim. Né? Hoje você tem muitos recursos de acessibilidade gratuitos. Você tem já, acho que a gente entrou numa fase de educação onde todas as empresas, claro que não são todas, mas boa parte das empresas está preocupada de levar a informação para todo mundo. Então, acho que a gente tem um caminho, tem uma luz ali no fim do túnel. Quando eu penso até na minha história pessoal, a Manu nasceu em 2017. Há 7 anos atrás, a gente não falava tanto sobre o assunto diversidade. Se a gente olhar de 4, 5 anos para cá, deu um boom. Acho que a gente teve ali uma fase também do George Floyd, que trouxe, né, a questão racial muito forte. E a partir dali, muitos movimentos ligados a grupos minorizados pegaram uma carona muito bem-vinda e começaram a trabalhar. Então, tudo é muito recente. Se a gente pensar o quanto que isso é recente, mas o quanto que a gente tem canais como esse, oportunidades como essa, de discutir, de falar sobre esses assuntos e gerar reflexão, eu acredito, eu sou otimista. Eu acho que a gente está indo para um bom caminho. Eu acho que a minha filha, a Manu, que hoje tem 6 anos de idade, quando ela estiver na fase adulta, acho que a gente vai ter construído muita coisa para ela. Eu também tô otimista. O IBGESP, inclusive, vê muito de perto essa evolução digital da acessibilidade. A gente produz uma série de treinamentos, de capacitações que pensam em acessibilidades variadas no formato digital. Mas como você disse, acessibilidade é muito mais do que isso. E eu convido aqui as organizações públicas ou privadas que estão escutando a, quando contratarem capacitações, treinamentos, formações, pensarem não apenas na acessibilidade que vai ter aquele treinamento, aquela formação, mas também no fato de que a gente precisa de formação para a diversidade e inclusão. A gente não foi ensinado enquanto sociedade, enquanto indivíduo, a acolher, a incluir, a ver a diferença como algo positivo, não como algo estranho. Tem frase super famosa, inclusive, que é: temos o direito de ser iguais, quando a nossa diferença nos torna subalternos, né, nos subalterniza, e o direito de ser diferentes, quando a nossa diferença nos caracteriza. E a gente não vê isso. A gente tem momentos históricos de abafar, né, a diferença, e outros momentos de trazer a diferença justamente para discriminar, para criar hierarquias. Então, já que somos essa sociedade que não aprendeu sobre isso, como você enxerga hoje o cenário de capacitação sobre diversidade e inclusão nas empresas, sejam elas públicas ou privadas? Você acha que está se falando sobre isso o suficiente ou é importante ter mais capacitação sobre isso? Eu acho que as empresas estão falando sobre isso. Principalmente quando a gente olha ali grandes e médias empresas, elas realmente estão levando isso para frente, mas de uma maneira ainda muito pontual. Aí a gente volta no que a gente estava falando no começo. Calendário. A gente estava falando do Dia Internacional da Síndrome de Down. É sobre isso.
As empresas ainda falam disso, elas muitas vezes, por uma questão de orçamento, por uma questão de priorização, elas entendem que elas precisam fazer uma formação. Aí elas fazem um ciclo de formação no ano. Às vezes uma palestra muito pontual, Uma palestra né? pontual. Aí eu gosto daquela frase que uma andorinha não faz verão. Eu falo isso para os meus clientes. Uma palestra não faz verão. A gente precisa ter continuidade, a gente precisa olhar para indicadores. A gente precisa ter uma continuidade e ações mesmo. Não adianta trabalhar só a liderança, mas não trabalhar a equipe, não trabalhar todo mundo, não trabalhar as próprias pessoas, por exemplo, que fazem parte desse recorte. Não olhar, por exemplo, para uma aceleração de carreira, não olhar para uma saúde mental. E quando a gente fala de grupos minorizados, a gente precisa falar sobre saúde mental. A saúde mental é um dos assuntos, acho que deviam estar ali no top 1, assim, esse assunto precisa ser falado sempre. Então, existe um caminho? Existe. Muitas empresas já entenderam que ele é necessário, mas elas ainda não entenderam pelo lugar certo. Sim. Pelos motivos corretos. De que isso precisa ter ali uma linearidade, que isso precisa ser mais trabalhado e precisa fazer parte. E não tem que ser protocolar, né? Tem que ser algo da cultura organizacional mesmo, né? Tem que fazer parte a inclusão de fato. E eu espero que a gente caminhe para isso. Acho que estamos caminhando, concordo com você. Quando o Manu for adulta, estaremos num cenário melhor. Quando a gente está num cenário e pensar que as pessoas estão reagindo a alguma coisa, também significa que esse movimento está avançando, né? Sim. Que a gente já vê as pessoas reagindo mais, é porque tá naquela batalha dos momentos históricos, né? E a gente tá tentando passar essa barreira. E uma coisa que você falou, que não estava nem no nosso roteiro, mas eu acho que é uma pauta também, é que assim, será que de fato essas pessoas não estão preparadas para as vagas ou que as vagas não estão bem pensadas? Porque também a gente tem umas vagas absurdas para assistência, para analista, que não é uma formação necessária. Tem algumas vagas, inclusive, que estão sendo criadas nesse contexto de mercado novo, que podem contar com uma formação interna. Então, assim, eu acho que os RHs, né, as áreas de seleção, precisam repensar as vagas também. E precisam integrar. Que ideia é essa de que as pessoas chegam totalmente prontas para, né? O desenvolvimento, ele é também uma função da organização. Que a gente já Ninguém chega pronto para uma vaga, né? A gente já teve muito esse debate com falas questionáveis aí, então sempre que eu preciso incluir, eu vou descer ali os meus critérios e tal. Não, seus critérios estão corretos para o que você espera da pessoa. Acho que falando aí dos cenários de médias e grandes empresas, tem tanto recurso para fazer isso acontecer, né? Porque às vezes você pensa em lugares sem recursos, tem empresas muito pequenas, o Brasil ainda é um país de muita iniciativa de empreendedorismo, que está ali lutando com o cenário fiscal, né? Então, quando você pensa em médias e grandes empresas, que tem muitas, quando você pensa em governo, que arrecada, né? Então, são lugares que podem ser exemplos de políticas. Então, repensar essas vagas, não só para inclusão, mas para o mundo. Porque a gente também passa por um cenário econômico de que nem todo mundo vai passar por um processo acadêmico que as empresas esperam, né? E mesmo assim precisam de emprego. E mesmo assim precisam ser desenvolvidas. Então, seria bom repensar isso. E tem muito a contribuir, porque essa ideia... É moralmente correta a inclusão? Mas além disso, ela é benéfica. Eu não tenho dúvidas, eu acho que todo mundo aqui afirma. E não só para publicidade, não só para campanhas, né? Acho que para... Se produz mais, se produz melhor, se tem mais saúde mental, se tem mais representatividade, se tem relações mais solidárias. A inclusão e diversidade, ela só vem para somar. Eu não consigo imaginar um cenário em que ela não esteja somando. Tem um ponto que a Dolores puxou aqui agora, que não é só marketing, né? Sim. O que a gente vê? Tem muita empresa preocupada em trabalhar a marca empregadora. Então, a gente tem muitas ações que estão ali olhando e mirando em prêmios, mirando em selos de melhores empresas, das melhores práticas. Não é sobre isso. Esse não é... consequência, né? Isso é a consequência. Esse não deveria ser o caminho. É claro que ele traz ali, assim como as cotas, ele traz coisas boas, mas ele não traz consistência. E a gente precisa de consistência.
A gente precisa estruturar isso. Então, quando a gente olha aí para esse público, e aí especificamente do que a gente está falando hoje de pessoas com deficiência, são pessoas que estão aí no mercado, que estão prontas para trabalhar. O fato delas não estarem prontas para aquela descrição de vaga, para aquele job description específico, não quer dizer que ela não possa sentar naquela cadeira. Então, acho que esse é um dos principais pontos aí pra gente ter de reflexão mesmo. Com e às certeza. vezes eu acho que nem é a intenção da empresa, mas existe muito job description que é copiado e colado, né? Então, vamos, quando copiar, ler antes de colar. Para pensar realmente na vaga e abrir espaço para as pessoas. Muito. É tão complicado abrir vaga. Tem que ser estruturado pensando em várias coisas da nossa sociedade, né? Como Carla disse, é uma questão de reparação histórica também, né? A gente pensar nas distribuições aí do mercado de trabalho em termos de vagas. Gente, eu queria continuar essa conversa para sempre, mas precisamos finalizar e eu queria finalizar com uma provocação positiva para o nosso público. Tem muito gestor público, gestora pública escutando agora, pensando, o que eu faço agora? Como líder, eu não tenho o poder de mudar talvez a estrutura da minha organização pública, mas o que eu faço para ter uma equipe mais inclusiva? Qual o seu recado para eles? Bom, primeiro, acho que é você ir atrás de informação, trazer treinamentos, trazer formação. E muitas vezes, entendo, principalmente na gestão pública, às vezes não existe verba disponível para isso. Mas tem muito conteúdo, como esse que vocês estão assistindo aqui hoje, mas muitos outros, onde vocês podem ter mais formação. E, de fato, chamar a equipe para si, conversar com essa equipe, lidar com esse dia a dia, entender quais são as necessidades de cada um. Eu acho que se as empresas partirem para esse lugar de respeito, esse é o principal ponto de partida. Ter respeito. O respeito vai ajudar todo o restante. É a história de... A gente precisa do banheiro adaptado? Precisamos da rampa? Precisamos de acessibilidade digital e de outras acessibilidades físicas? Precisamos, mas a gente precisa de reflexão. Nós precisamos refletir sobre esse assunto. Então, a minha dica é conteúdo. Ótima dica. E com isso a gente se despede. Eu espero que você volte, porque ficou muito papo aí pra gente bater ainda. Sim. Muito obrigada, viu, Carla? É um prazer te receber. Eu adorei participar. Tô pronta pra gente conversar mais algumas horas. Obrigada. Muito obrigada. Tchau, pessoal.